Você já se pegou vivendo a mesma situação de novo e de novo, como se a vida estivesse presa em um loop? Talvez em relacionamentos, você percebe que sempre acaba com pessoas que te tratam de maneira parecida. Ou no trabalho, parece que, não importa o quanto você mude de empresa ou de função, você sempre esbarra nas mesmas dificuldades, nos mesmos conflitos, nos mesmos sentimentos de frustração. É quase como se o cenário mudasse, os personagens mudassem, mas a história fosse sempre a mesma. E aí você se pergunta, por que eu repito padrões? Imagine por um instante que sua vida é como um palco. As luzes se acendem, a cortina se abre, novos atores entram em cena, mas de alguma forma, o roteiro já está escrito e você já conhece o final. Essa sensação de previsibilidade, mesmo quando tudo deveria ser novo, pode ser sufocante. E ao mesmo tempo, te dá a impressão de que existe algo maior, invisível, puxando os fios dessa peça. E é aqui que eu quero te convidar a olhar mais fundo. Porque repetir padrões não é azar, não é destino imutável e nem mesmo falta de esforço. Repetir padrões é, na verdade, uma forma da sua mente e da sua história tentarem te mostrar algo que você ainda não conseguiu ver. É como se cada repetição fosse um grito silencioso dizendo, olhe para mim. Eu preciso ser compreendido. Eu preciso ser transformado. Quando você começa a perceber isso, a vida deixa de ser apenas um ciclo de frustrações e começa a se revelar como um mapa. Um mapa que aponta exatamente para os lugares dentro de você que precisam de luz, de consciência e de coragem. Talvez você se identifique com aquela pessoa que diz, eu sempre atraio pessoas iguais. Sempre acabo decepcionado, não importa o quanto eu tente. Ou talvez você se veja naquele que fala, eu me esforço tanto, mas parece que nunca é suficiente. Sempre preciso provar mais, entregar mais, correr mais. E se eu te dissesse que nada disso é coincidência? Que existe uma programação invisível, criada ao longo da sua vida, que direciona suas escolhas, seus relacionamentos e até mesmo suas oportunidades. Essa programação, muitas vezes, nasce de experiências que você viveu na infância, de mensagens que ouviu quando era criança, de exemplos que observou. É como se o seu inconsciente tivesse criado atalhos para lidar com a vida, e agora, adulto, você ainda está seguindo os mesmos caminhos, mesmo que eles não façam mais sentido. Pense nisso, quando uma criança cresce em um ambiente onde precisa se esforçar muito para ser reconhecida, ela aprende, sem perceber, que o amor e o valor vêm do esforço exagerado. E, então, já adulta, essa mesma pessoa continua repetindo o padrão, se sobrecarregando, dizendo sim quando gostaria de dizer não, tentando provar o tempo inteiro que merece estar onde está. Ou aquela criança que cresceu vendo os pais brigarem constantemente, talvez até se separarem de maneira dolorosa. Essa criança pode ter aprendido que amor e conflito andam de mãos dadas. E adivinha? Na vida adulta, é muito provável que essa pessoa repita o padrão de entrar em relacionamentos cheios de discussões, mesmo sem querer, porque é isso que o inconsciente reconhece como o normal. Agora, talvez você esteja pensando, mas eu não quero mais viver isso. Eu já percebi que repito padrões, mas não sei como parar. E aqui está o ponto, o perceber já é o primeiro passo. Porque consciência é como acender a luz de um quarto escuro. Quando você acende, percebe coisas que antes passavam despercebidas. E é isso que começa a quebrar o ciclo. Quero que você faça um microexercício agora. Respire fundo, feche os olhos por alguns segundos e se pergunte, em qual área da minha vida eu sinto que estou vivendo o mesmo filme repetidamente? Pode ser na vida amorosa, na carreira, na forma como você se trata, até mesmo na relação com dinheiro. Escolha uma área e apenas observe, sem julgar. O simples ato de observar já abre espaço para novas possibilidades. E aqui eu quero te lembrar de algo, se você está gostando dessa reflexão e sente que ela faz sentido para você, aproveita esse momento para se inscrever no canal e deixar seu comentário. Isso não é só para apoiar o canal, mas principalmente para que você declare para si mesmo, eu quero quebrar esses padrões, eu quero entender minha história, eu quero me transformar. Às vezes, um simples gesto de engajamento já é um sinal de comprometimento consigo mesmo. Agora, voltando ao nosso mergulho, repetir padrões é como dirigir um carro em uma estrada conhecida.
Mesmo que haja uma nova rota, mais curta, mais leve, você continua escolhendo a mesma estrada, porque ela é familiar. O cérebro humano ama o familiar. Mesmo que o familiar doa, ele parece mais seguro do que o desconhecido. E aqui está um insight poderoso: quebrar padrões exige que você tolere o desconforto do novo. Exige que você olhe para dentro de si e perceba que aquilo que você chama de o azar ou coincidência ou é, na verdade, uma repetição que esconde um aprendizado não concluído. Lembra daquela frase: enquanto não aprendermos a lição, a vida continua nos dando a mesma prova? Pois é. Cada padrão repetido é uma prova que você ainda não concluiu. Mas diferente da escola, aqui não existe reprovação eterna. Existe apenas a oportunidade de aprender e seguir em frente. Vou te contar uma história. Conheci uma pessoa que sempre dizia: Deus só atrai relacionamentos complicados. Parece que tem um ímã para pessoas que não sabem amar. Ela mudou de cidade, mudou de ambiente, até mudou de estilo, mas sempre encontrava parceiros que repetiam o mesmo roteiro. Um dia, numa conversa profunda, ela percebeu que carregava dentro de si a crença de que não era digna de amor pleno. Essa crença nasceu quando era criança e via os pais se desvalorizando mutuamente. A partir do momento em que ela trouxe isso para a consciência e começou a trabalhar sua autoestima, os relacionamentos mudaram. Não porque o mundo mudou, mas porque a forma como ela se posicionava diante dele mudou. Talvez essa história ressoe com você. Talvez você também carregue uma crença invisível, algo que te empurra para repetir padrões. O desafio é: você está disposto a olhar para dentro e reconhecer qual é essa crença? Se quiser, pode até anotar agora: qual é o padrão que eu mais repito? O que ele me lembra? Onde eu já vivi isso antes? Essas perguntas simples podem abrir portas imensas de autoconhecimento. E aqui eu vou encerrar esse primeiro bloco com uma provocação: e se cada padrão repetido fosse, na verdade, uma oportunidade de cura? E se, ao invés de se culpar ou se sentir preso, você pudesse enxergar cada repetição como um convite da vida para transformar a si mesmo? Talvez você esteja começando a perceber que repetir padrões não é sobre azar ou destino, mas sobre a forma como sua mente tenta proteger você. Isso pode parecer estranho: como é que viver algo que dói pode ser uma forma de proteção? Mas a verdade é que o nosso inconsciente não trabalha com lógica de prazer e dor como pensamos. Ele trabalha com familiaridade e sobrevivência. Se você cresceu em um ambiente onde amor vinha junto com cobrança, críticas ou até ausência, o seu inconsciente aprendeu que amor tem esse formato. E agora, toda vez que você se aproxima de alguém, existe uma força invisível que te faz sentir atraído justamente por pessoas que repetem aquela sensação. Não porque você goste, mas porque você reconhece. O familiar parece seguro. É como voltar para casa, mesmo que essa casa seja cheia de rachaduras. E isso não acontece só no amor. Pense na sua relação com o dinheiro. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como: o dinheiro não dá em árvore, é preciso suar para conquistar qualquer coisa, gente rica não é honesta. Essas mensagens podem ter se transformado em padrões de escassez na vida adulta. Então, não importa o quanto você ganhe, você nunca consegue relaxar, sempre sente medo de perder, ou inconscientemente se sabota para não prosperar, porque dentro de você existe uma associação de que dinheiro vem com sofrimento ou perda de integridade. Agora, respira fundo comigo e pensa em qual é a área da sua vida em que você mais sente essa repetição. Talvez não seja óbvia de primeira. Às vezes, os padrões se disfarçam. Por exemplo, você pode achar que só muda de emprego porque as empresas não reconhecem seu talento. Mas se em todos os lugares você sente que não é valorizado, talvez o padrão esteja dentro da sua forma de se colocar no mundo. E aqui está um ponto importante: perceber o padrão não significa se culpar. A culpa é uma armadilha que só reforça o ciclo. O que você precisa é de compaixão. Porque esses padrões nasceram de uma versão mais jovem de você, uma versão que fez o melhor que podia com o que tinha. Hoje, como adulto, você pode revisitar essas escolhas e decidir conscientemente o que continua fazendo sentido e o que precisa mudar. Vou te contar outra história. Um rapaz chamado Marcos vivia dizendo que era azarado. Ele tentava empreender, mas sempre quebrava.
Mudava de ramo, mudava de sócio, mas o resultado era o mesmo. Quando decidiu investigar mais a fundo, percebeu que tinha crescido em uma casa onde o pai vivia reclamando de empresários, dizendo que todos eram desonestos, que trabalhar para si mesmo era arriscado e que o melhor era se conformar com um salário fixo. Marcos, sem perceber, carregava dentro de si a crença de que ser dono do próprio negócio era algo errado. Então, cada vez que tentava empreender, sabotava-se de forma inconsciente e tomava decisões precipitadas, não confiava nos parceiros certos, não se comprometia de verdade. E, claro, os resultados repetiam a história. Quando ele trouxe isso para a consciência, algo mudou. Ele percebeu que não precisava carregar as crenças do pai. Podia escrever um roteiro diferente para si mesmo. Mas isso só foi possível quando ele parou de olhar para fora e começou a olhar para dentro. Talvez esse seja também o convite para você hoje em parar de culpar o mundo, as circunstâncias, os outros, e começar a perceber o que dentro de você mantém o ciclo girando. Porque enquanto você olhar apenas para fora, o padrão vai se repetir. E aqui vai um microexercício que pode te ajudar. Pegue um papel e desenhe uma linha do tempo da sua vida. Marque os momentos em que você sentiu estar vivendo uma repetição. Por exemplo, 3 relacionamentos que terminaram do mesmo jeito, ou 3 empregos em que você se sentiu da mesma forma. Depois, olhe para essa linha e se pergunte qual é o ponto em comum entre essas situações. Às vezes, não é a pessoa ou o lugar, mas a sensação que se repete: abandono, desvalorização, rejeição, cobrança. Identificar a emoção que está por trás do padrão é como encontrar a chave para sair do ciclo. Agora, deixa eu te contar uma verdade desconfortável: muitas vezes, nós repetimos padrões porque, de alguma forma, ainda estamos tentando corrigir o passado. É como se houvesse uma ferida aberta e cada repetição fosse uma tentativa inconsciente de cicatrizá-la. Mas o que acontece é o contrário, e a ferida se mantém viva. Por isso, a transformação só acontece quando você percebe que não precisa mais provar nada para aquela história antiga. E é aqui que entra a responsabilidade. Porque reconhecer padrões não é só um ato de consciência, é um ato de coragem. É admitir que, embora você não tenha culpa pelo que aconteceu no passado, você é responsável pelo que faz com isso no presente. É fácil colocar a responsabilidade nos pais, no parceiro, no chefe, no sistema. Mas quando você faz isso, você se mantém preso. Quando você decide assumir sua parte, mesmo que doa, você abre as portas para a liberdade. Eu sei que não é simples. Sei que pode ser doloroso perceber que você mesmo, sem querer, tem recriado situações que te machucam. Mas lembra, você fez isso porque era a única forma que conhecia de lidar. Agora você está aprendendo um jeito novo. E aqui vai um convite: se até agora esse vídeo está fazendo sentido para você, aproveita e deixa um comentário compartilhando um padrão que você já identificou na sua vida. Isso não só vai reforçar o seu compromisso, mas também pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Porque quando a gente fala, a gente liberta. Quando a gente compartilha, a gente cura. Voltando à nossa reflexão, existe uma frase que eu gosto muito: o que não se transforma em consciência, se transforma em destino. Pense nisso. Cada padrão que você não percebe se transforma em algo que parece inevitável. Mas quando você traz para a consciência, o que parecia destino se revela apenas como repetição. E aquilo que parecia inevitável, de repente, começa a se abrir em possibilidades. Agora, quero te levar a imaginar uma cena. Pense em você caminhando em um labirinto. Você já entrou tantas vezes nesse labirinto que já sabe o caminho de cor. Mas toda vez que chega ao final, se depara com uma parede. Não importa quantas vezes você tente, o final é sempre o mesmo. Até que um dia, em vez de seguir pelo mesmo corredor, você decide parar, respirar e olhar ao redor. E então percebe uma porta lateral que nunca tinha visto. Essa porta estava ali o tempo todo, mas você só conseguia enxergar o caminho conhecido. Essa porta é a consciência. É ela que te permite sair do ciclo. E agora eu quero te propor mais um microexercício. Da próxima vez que você se perceber em uma situação que parece repetição, em vez de reagir automaticamente, faça uma pausa.
Pergunte a si mesmo o que eu costumava fazer nesse tipo de situação. E o que eu posso fazer diferente agora, mesmo que seja um pequeno detalhe. Talvez seja responder de outra forma, se calar em vez de brigar, dizer não em vez de dizer sim. Pequenas mudanças de atitude começam a reprogramar o seu cérebro para novos caminhos. E lembra, repetir padrões não significa que você é fraco ou incapaz. Significa apenas que existe algo em você pedindo cura. E quanto mais cedo você ouvir esse chamado, mais cedo poderá criar uma vida que faça sentido de verdade. Eu quero encerrar esse segundo bloco com mais uma pergunta para você refletir: do que você faria diferente se tivesse certeza de que não precisa mais repetir a mesma história? Agora que você já percebeu que repetir padrões é, na verdade, um chamado da vida para olhar para dentro, quero que você imagine algo comigo. Pense na sua história como se fosse um livro. Cada capítulo representa uma fase: infância, adolescência, início da vida adulta. Em alguns capítulos, os personagens são diferentes, os cenários mudam, mas a emoção central continua a mesma. É como se houvesse uma palavra-chave que atravessasse todo o enredo: rejeição, abandono, cobrança, solidão. E, sem perceber, você se acostumou a escrever as próximas páginas com essa mesma tinta. Mas aqui está a boa notícia: o livro não está terminado. Você ainda tem páginas em branco esperando para serem escritas. E, talvez, tudo o que precisa para mudar a história é ter coragem de trocar a caneta. Talvez até agora você tenha escrito a partir do medo, da necessidade de ser aceito, da tentativa de provar algo. Mas agora pode começar a escrever a partir da consciência, do amor próprio, da liberdade. Essa escolha é só sua. Eu sei que pode parecer desafiador. Porque mudar padrões não é como apertar um botão. É um processo. É como aprender a andar de bicicleta depois de anos acreditando que só conseguia caminhar. No começo, você vai se sentir estranho, vai escorregar, talvez até caia. Mas com o tempo, o novo caminho se torna natural. E eu quero te dar algo prático agora. Escolha um padrão que você já identificou na sua vida. Apenas um. Não tente mudar todos de uma vez. Pergunte a si mesmo qual é a crença que sustenta esse padrão. Talvez seja: eu não sou suficiente, ninguém fica, dinheiro é difícil, preciso sempre agradar. Escreva essa crença. Depois, escreva uma frase que a substitua, mesmo que você ainda não acredite totalmente nela. Por exemplo: eu mereço amor saudável, eu posso prosperar com integridade, eu sou suficiente como sou. Leia essa nova frase todos os dias, em voz alta, olhando para si mesmo no espelho. Pode parecer simples demais, mas é assim que se começa a reprogramar a mente. Outra prática poderosa é a pausa consciente. Da próxima vez que sentir que está entrando em um padrão repetido, faça uma pausa de 30 segundos antes de agir. Respire fundo. Nesse pequeno espaço de tempo, você cria a chance de fazer algo diferente. E esse pequeno espaço pode ser o início da sua liberdade. E quero que você lembre de algo essencial: você não precisa fazer isso sozinho. Muitas vezes, quebrar padrões exige apoio. Pode ser terapia, grupos de reflexão, uma comunidade de pessoas comprometidas com transformação. Quando você compartilha sua jornada, o peso diminui e o caminho fica mais claro. Vou te contar mais uma história. Uma mulher chamada Ana percebia que sempre acabava em empregos onde se sentia explorada. Mudava de chefe, mudava de empresa, mas a sensação era sempre a mesma: de ser usada, de não ter voz. Até que, em uma conversa terapêutica, percebeu que essa era a mesma sensação que tinha quando criança, ao precisar cuidar dos irmãos enquanto os pais trabalhavam. Ela aprendeu cedo que sua função era servir, se sacrificar. E levou isso para o mundo adulto. Quando percebeu essa raiz, algo mudou. Ela começou a se posicionar diferente, aprendeu a dizer não, buscou ambientes que reconheciam seu valor. Aos poucos, o padrão foi se dissolvendo. Talvez você também tenha uma história de Ana ou dentro de si. E talvez este seja o momento de começar a reescrever. E deixa eu te dizer uma coisa importante: você não está atrasado.
Não importa quantos anos tenha vivido repetindo padrões, sempre é tempo de escolher diferente. Cada dia que você desperta para a consciência é uma oportunidade nova. O ontem não define o amanhã. E se esse vídeo está tocando em algo dentro de você, aproveita esse momento para se inscrever no canal e deixar um comentário. Isso não é apenas um gesto externo, é uma forma de você dizer: eu estou comprometido comigo. Eu quero transformar minha história. Porque, no fundo, repetir padrões é como estar em uma dança. Você conhece os passos, a música parece previsível. Mas basta uma escolha sua para mudar o ritmo. Talvez você não consiga trocar a música de uma vez, mas pode começar a mover os pés de outra forma. E, aos poucos, a dança inteira se transforma. Então, eu quero te fazer um último convite: antes de dormir hoje, escolha um padrão que você não quer mais repetir. Feche os olhos e imagine-se quebrando essa corrente. Imagine-se vivendo uma situação diferente, sentindo uma emoção nova. Quanto mais você visualizar, mais o seu cérebro começa a acreditar que é possível. E lembre-se, a vida não vai deixar de te trazer desafios. Mas quando você aprende a identificar os padrões e escolher diferente, cada desafio deixa de ser repetição e passa a ser oportunidade. Talvez você esteja se perguntando: mas e se eu escorregar e cair nos mesmos erros? Eu te digo, isso também faz parte. Mudar padrões não é sobre perfeição, é sobre consistência. Cada vez que você percebe mais rápido, cada vez que você escolhe um detalhe diferente, você já está avançando. E aqui eu encerro com uma provocação: se, em vez de se perguntar o porquê eu repito padrões, você começasse a se perguntar como eu posso transformar esse padrão em aprendizado e liberdade. Se essa reflexão fez sentido para você, deixa nos comentários qual foi o insight mais forte que você teve hoje. Eu vou adorar ler e continuar essa conversa com você. E não se esqueça, e no próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais nesse caminho de transformação, explorando como criar novos hábitos emocionais que sustentem a vida que você deseja. Então já ativa as notificações para não perder. Porque repetir padrões pode até ter feito parte da sua história até aqui. Mas não precisa ser o roteiro do seu futuro.